aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu estou perdido no tempo, porque eu realmente não sei que dia é hoje, porque todo dia tem cara de sexta-feira. Ontem tivemos aí mais um episódio da novela de maior sucesso no Brasil, o Novo Testamento, onde estamos observando aí as movimentações internacionais, né, aproximações, anúncios por parte do governo americano que estão fazendo aí grande parte da imprensa brasileira, em especial a Globo, ficarem muito preocupados. Possíveis sanções, possíveis vistos negados. Foi algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, mas matérias sobre Eduardo Bolsonaro e o papel do inquérito que foi aberto contra ele para salvar a democracia brasileira. Aí também tem algumas coisinhas curiosas sobre o que aconteceu ontem em termos específicos, o que foi anunciado aí pelo Marco Rubio, que eu acho que vale a pena a gente falar. Aí eu quero trazer também algumas coisas que envolvem o silêncio e 2026, umas coisas interessantes mesmo, sem treta. Eu acho que não vai dar treta, eu acho. E eu teria muito mais coisa pra comentar nessa primeira parte, eu não tô nem lembrando aqui agora, tem algumas coisas que envolvem inclusive a própria esquerda. Aí tá ali a foto do Lula, né, acabado. Ontem ele manteve uma pérola sobre a água do Nordeste, mas eu acho que nem vai dar pra gente comentar sobre isso hoje. Lula, CPMI, INSS, um advogado do barulho da Frente Ampla, tem tanta coisa acontecendo, mas o caso da Marina Silva, ele tem que falar, né, sobre a confusão principal do dia, porque é o tema central do Brasil e do mundo. Isso aqui ficou fora de ordem, peço perdão. Faltou só botar isso aqui no lugar certo quando falar de regulação das redes. Mas eu volto isso daqui. Vou voltar isso aqui depois. Na escalada dos Estados Unidos reforça regulação de redes, diz comitê. A gente já volta sobre isso daqui a pouco. Não esquece isso daí, ficou fora de ordem. E quem sabe faz ao vivo, eu não vou voltar. Podia até gravar de novo, mas enfim. O dia começou ontem, né? Naquele clima que o pessoal ainda tava... De manhã cedo o pessoal ainda comentando sobre os assuntos de anteontem, né? Os assuntos que aconteceram no final da noite, as repercussões do Eduardo Bolsonaro. E aí quando o pessoal achava que não, hoje a coisa vai dar uma acalmada, vamos voltar a criticar o Lula, lá veio o Marco Rubio. Ei, Marco Rubio. Deixa nem o pessoal almoçar. Restrição de visto atingirá autoridades e seus familiares, diz Marco Rubio. Aí você fica, eita, mas e o Brasil? O Brasil também tá no meio? Então, né? Estados Unidos anunciam restrição de visto contra autoridades estrangeiras cúmplices de censura americanos. E aí a Globo faz questão de destacar que Marco Rubio citou a América Latina. Eita, América Latina, rapaz. Será que o Brasil tá na América Latina, né? Me corrijam aí se eu não tô enganado. Aí continua. A postagem do Marco Rubio tá ali em inglês. Eu podia traduzir a postagem do Marco Rubio, mas eu não traduzi. Porque a embaixada americana no Brasil fez a tradução. Então eu acho que uma tradução feita pela embaixada, ainda que não seja tão precisa quanto o Google, talvez, sei lá, né? Eu acho que tem um valor maior, né? Eu acho que a embaixada jamais colocaria, porque você pega ali o tom das palavras, então colocar direitinho para ver no português o que Mário Rubio falou em inglês. Aí tá ali, ó. Segundo Marco Rubio, por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos, que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam coniventes com a censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial para o nosso modo de vida. Um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para prejudicar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, seja da América Latina, da Europa ou de qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. E aí, né? Foi bem. Lembra lá do advogado? Da Trump Media Group, né? Do social media, lá da empresa do Trump. Ele falou aí com a Casa do Povo, né? Supremo do Brasil é anomalia.
dos advogados de Trump, né, que aponta que a sanção deve acontecer em breve. Aí, não sei, o advogado do Trump pode ser clickbait, né? Pode estar fazendo parte aí do embate político, fazendo a política, né? Criando narrativas, mas a turma da Globo News, né, meio que reforça esse entendimento, né? Não é só uma bravata, deve mesmo acontecer, diz Ana Flor, após Estados Unidos barrar a entrada de autoridades estrangeiras que censuram americanos. Lista de brasileiros afetados pode sair ainda nesta quarta. Segundo a apuração. Pois bem, segundo Paulo Figueiredo, que eu acho que está bem por dentro disso daí, não vai ter uma lista. Não existirá uma lista em relação à sanção de visto. Não haverá essa lista. O cara só descobre se for lá. Aí ele pode chegar lá, descer do avião e não entrar. Aí agora a gente vai ter que esperar, né? Não tem que esperar alguns dias pra saber. Esperar alguém viajar lá pra ver se tá tudo certo. A postagem do Marco Rubio não demorou muito, né? Vocês já devem até imaginar o porquê, para começar a circular nas redes sociais, as pessoas começarem a falar sobre ela. E o Jason Miller, vocês devem lembrar dele, do Getter, aquele que uma vez veio ao Brasil, pro CIPEC, e aí quando ele estava para voltar para os Estados Unidos, ele foi parado no aeroporto para prestar alguns esclarecimentos à Polícia Federal. Pois bem, ele repostou a postagem do Marco Rubio, falando, né? Compartilhe isso com alguém que ele vem à mente imediatamente ao ler isso. Eu vou começar. E aí ele cita o ministro. A CNN Brasil destaca, né? Assessor de Trump cita o ministro após decisão sobre vistos. Assista. Tá muita confusão. Aí vem o flautista de Genebra. Sanção é aviso a ministro. Diz deputada trumpista, autora de projeto de lei. Maria Elvira Salazar afirmou nesta quarta que a restrição de visto nos Estados Unidos para quem supostamente censurar redes sociais é um aviso para o ministro. Que isso seja um aviso aos tiranos do mundo todo e aos simpatizantes do autoritarismo como o ministro lá do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo fora de nossas fronteiras, você não será bem-vindo nos Estados Unidos. Aí, aquela galera que lá atrás, né, fazia piada. Ah, piada, não pega nada. Quem que o Trump vai sancionar primeiro? Pois bem, agora, segundo o Estadão, já existe pelo menos uma ala dentro da corte que acendeu o alerta para a sanção ao ministro, mas ainda aposta em moderados do governo Trump. Uma ala da Suprema Corte acendeu o alerta para possíveis sanções ao ministro, após o anúncio da Casa Branca de que restringirá visto para autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura. Mas ainda aposta que integrantes moderados do governo Trump evitarão um confronto direto com o Brasil. O magistrado da corte afirmou à coluna do Estadão, sob reserva, óbvio, que é preciso esperar o desenrolar dos fatos e que, se houver algum ato, veremos a reação. Eu gosto desse, né? Sob reserva. Eu adoro quando tem assim, né? Falou sob reserva. Com a coluna, um magistrado. Sensacional. Aí, que era pra ver a matéria lá do início, né? Que o clima, esse clima do momento, ele vem fortalecendo a necessidade de regulação das redes. Eu nem vou começar por isso daqui, vou começar por essa do Caio Junqueira. Big Techs abasteceram Estados Unidos em processo de sanções contra o ministro Igonê. Então, essa matéria aqui do Caio Junqueira, ela me é um pouco estranha. Porque o Caio Junqueira, ele dá ares de que é um furo jornalístico, né? Um trabalho de um jornalismo investigativo com fontes de alto nível. Tá ali, né? Integrante do corpo jurídico no Brasil, de Big Techs americanas. Relatar à CNN que essas empresas forneceram informações à autoridade dos Estados Unidos em processo em curso no país que pode levar a sanções. De acordo com esses profissionais, foram apresentadas informações referentes às decisões judiciais tomadas pelo ministro, pelo próprio Supremo, mas de governos e judiciários de diversos países. Aí você vê, né? A matéria parece que foi escrita de forma tão rápida que tá faltando alguma palavra. De novo. De acordo com esses profissionais, foram apresentadas informações referentes a decisões judiciais tomadas pelo ministro e pelo próprio Supremo, mas
de governos e judiciários de diversos países. Eu acho que faltou talvez não apenas, tipo, de acordo com esses profissionais, não foram apenas apresentadas informações referentes a decisões judiciais do Brasil, mas de governos e judiciários de todos os países. Parece que foi uma matéria meio que feita nas coxas para botar uma narrativa e fortalecer a ideia. Vou botar aqui na sequência, né? Para ficar mais fácil agora. Pera aí. Pronto. Para fortalecer a ideia que essa escalada dos Estados Unidos reforça a regulação das redes. Assim, mas peraí, pô, como é que assim reforça? Caio Junqueira. Português todo errado. Aí a matéria segue, pra você ver que eu acho que eu não tô pegando no pé dele à toa. Aí ele vem e fala o seguinte: o movimento teve como uma de suas lideranças o deputado republicano trumpista Jim Jordan. Ô, Caio Junqueira. Não seria uma redundância você... seria a mesma coisa que falar o seguinte, né? O deputado do PT lulista Gleisi Hoffmann. Se você fala que o cara é do PT, você precisa falar que o cara é lulista? Porque o Partido Republicano hoje, ele basicamente é um braço do Trump. Então qual é a lógica de falar o deputado republicano trumpista? Eu não vejo o Caio Junqueira escrever o deputado petista lulista. É uma redundância. Mais um indício estranho. E ele fala do Jim Jordan. Essa requisição do Jim Jordan tem meses. Tem meses. Então, assim, o Caio Junqueira, ele escreve uma matéria para dar ares que existe um mega complô das redes sociais neste momento para fazer a caveira de pessoas no Brasil. E você vê que ele só tá reciclando uma coisa que tem meses que foi publicada, meses. Isso é para do Jim Jordan. Jim Jordan. Quando foi o episódio do Jim Jordan? Deixa eu ver aqui na internet. Deixa eu procurar aqui o mês que eu olho no Atlas. Acho que foi no ano passado. Deixa eu ver, ó. Jim Jordan. Deixa eu ver. Outubro. Outubro de 2024. Tô vendo aqui o mês, ó. Deixa eu abrir aqui o Atlas. 2023. 2024. Outubro. Vamos ver se é outubro mesmo, né? Vamos ver se é outubro. Vamos olhar. Galáctico. Eu acho que não é outubro não, viu? Acho que deve ser setembro. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de Jim Jordan. Não achou nada? Acho que não é esse mês não, viu? Deixa eu olhar aqui setembro. Porque acho que foi quando o Twitter foi banido. Vamos ver aqui o de setembro. Twitter fora do ar. Acho que é por aqui, viu? Aí. Acho que tá aqui, no Twitter fora do ar. Eu dar aqui um Ctrl J. Não, Ctrl F quer dizer. Ctrl F. Jor. Pegou Jordi e não apareceu Jordan. Quando é que tem esse negócio do Jim Jordan? Os primeiros dias, Inquisição, Starlink, crítica sobre banimento, pressões internacionais. Olha isso aqui, pressão internacional. Bill Ackman, aqui o pessoal reclamando. Brendan Carr. Twitter suspenso. Não, isso, na verdade eu acho que foi de abril. Eu acho que foi abril quando teve o Twitter Files, o negócio do Jim Jordan. Cara, eu acho que foi ainda antes. Se for de abril, peraí, não é possível que o Caio Junqueira reciclou uma coisa de mais de ano. Se for de abril, eu vou ficar de cara. Aí eu vou ficar de cara. Não me diga que é de abril. Deixa eu ver. Ctrl F Jordan. Ó, já apareceu. Tá aqui, ó. Jim Jordan. Com esse deputado dos Estados Unidos que pediu decisões do ministro ao Twitter. Abril! Caio Junqueira, Caio Junqueira! Tu tá reciclando um assunto de abril do ano passado, Caio Junqueira. Pra dar ares que tem uma escalada. Caio Junqueira. Caio Junqueira, uma matéria escrita nas coxas com português errado. Mas, rapaz, Caio Junqueira.
Ai, ai, ai. Aqui, ó, o do Jim Jordan. É do dia 17 de abril, pô. Meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa? Porque o Junqueira é um cara de pau, viu? É aqui. E pediu não só aqui, o desdobramento dessa comissão, pediu documento dos países. Pegou o Brasil, mas pegou de outros. Ah, Caio Junqueira. Aí o Caio Junqueira pega e solta esta pérola. Esta pérola. Aí tá ali, ó. No início desse ano, ele encaminhou diversos ofícios à Big Tech solicitando informações sobre ação judiciais de outros países relacionados às empresas americanas. Esse ano, né? Em abril do ano passado, que já tinha pedido Brasil. Mas Caio Junqueira. Aí o Caio Junqueira solta isso, né? Aí o Pedro Venceslau, também da CNN, entra em campo para reforçar, dizendo que a escalada dos Estados Unidos reforça a regulação das redes. E eles postam isso no momento que a AGU do Lula, do Messias, entra com a liminar para regular as redes via judiciário. Ah, Caio Junqueira. Ah, meu Deus do céu, viu, velho? Que coisa, né? Que coisa, né? Antecipação de decisão do Supremo sobre Marco Civil poderá causar censura privada na internet, diz a Associação de Big Techs. E olha, se você pegar as discussões durante essa questão aí da regulação, na verdade, derrubado do artigo 19 do Marco Civil na internet, a própria imprensa profissional reclamou e muito na época. Até a Patrícia Campos Melo, né? Grande perseguidora da direita. Os caras querem tirar a internet do Brasil. E olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que nesse caso, de coração, eu acho que o PT não sabe o que tá fazendo. De coração. De coração mesmo, gente. Tô falando sério. Eu acho que eles não sabem. Eu acho que o Messias, ele não entende. Eu acho que na cabeça dos caras, o cara pensa assim, não, a gente vai conseguir derrubar a turma da direita. Só que o que tá sendo gestado, colocado pra andar, você inviabiliza a existência de rede social. Você literalmente inviabiliza, porque se a pessoa for copartícipe de qualquer postagem que qualquer usuário fez, não tem como. Até hoje não existem ferramentas necessárias para você monitorar tudo e saber julgar o que é certo, o que é errado, o que tem que ficar no ar e o que não pode ficar. Então, qualquer reclamação, a rede social ela vai tirar a postagem do ar, ela não vai saber. E hater, até quem é do entretenimento tem hater. Eu fico vendo os meninos da área de cultura pop. Os caras ficam brigando porque o filme é lacrador, porque o filme não é lacrador. E os lados ficam brigando entre si. Então, assim, tá se criando um cenário. Eu acho que o PT não tem noção. Porque, imagina, se a rede social sai do país, as redes sociais. Gente, a quantidade de artistas. Nem os artistas vão defender. Nem os artistas vão conseguir ficar do lado do Lula. Vai ser uma revolta social. É você pegar o Brasil e levar de volta pra 1995. Porque não vai ser nem a época do Orkut, pior que não vai ter. Quem que vai querer se responsabilizar? Sério, eu acho que os caras não têm noção do que estão fazendo. Eu acho que os caras realmente não têm noção do que eles estão propondo. Mas vamos ver, né? Enfim, a entidade também afirma que a responsabilização automática de plataformas pode levar a censura prévia e remoção de conteúdos legítimos. A Câmara INET lista grupos que seriam prejudicados, como pequenos comerciantes, professores, criadores de conteúdo, porque qualquer crítica os caras vão tirar do ar. Eles não vão querer pagar para ver se o conteúdo merecia ou não merecia continuar no ar. Vai ser uma confusão. Mas, né? Meu Deus do céu. Aí, rapaz. Aí que como são as coisas, né? Os petistas mudam de ideia. Eu ia falar como mudam de roupa, mas não sei se petista toma banho de forma tão frequente, né? Enfim, eles trocam de ideia. Eu não sei, né? Eles trocam de ideia rápido, vamos falar assim. Eu não sei quantas vezes o petista toma banho por semana. Visto é decisão soberana de cada país, diz Mauro Vieira sobre anúncio do governo Trump. Bom, isso é curioso. Aí eu vou ter que voltar no assunto que a gente não comentou em vídeo, porque não deu tempo. E. Cadê o Word? Aqui. Que a gente até comentou sobre isso ontem. Cadê? Cadê o logo, velho? Aqui. Visto negado. Já tá dando lugar certo. Embaixada dos Estados Unidos diz que reconhece 2 sexos imutáveis ao responder sobre visto de Erika Hilton. Beleza. Aí você vê aqui o Mauro Vieira, ó. Alinhado com Lula, Itamaraty pedirá esclarecimento ao governo americano sobre o visto de Erika Hilton. Aí eu fico sem entender.
Porque o Mauro Vieira aqui foi lá atrás. Ele foi atrás. Ele foi atrás pra saber da questão do visto da Erika Hilton. Já aqui... Cadê, velho? Agora, o visto não é Nação Soberana. Agora é soberano. Um mês atrás, com a Erika Hilton, não era soberano. Você foi lá peitar, botar o dedo na cara do Trump. Ah, Mauro Vieira. Rapaz. Como é que pode isso, Mauro Vieira? Você tá demais, velho. A gente tá ali pegando na hipocrisia. Mas tudo bem. Eu não vou entrar no conteúdo da matéria, porque eu acho que a manchete é autoexplicativa. Globo, né, como sempre. PGR espera que a abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro possa barrar atuação no exterior contra o Supremo. Assim, olha, tem um inquérito contra você, viu? Então é melhor você ficar quieto. Eu não sei, né? Mas eu acho isso meio estranho. A Eduardo tá ali, né? Fazendo uma pergunta, seria a confissão do crime de coação? Tretas, 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 tretas. Aí, falando sobre Eduardo Bolsonaro, sobre o que aconteceu ontem, e trazendo essa discussão para coisas palpáveis para o nosso dia a dia, porque eu acho que grande parte dos acontecimentos nós somos telespectadores. Agora tem alguns pontos aí que eu acho que o povo, né, na hora de exercer a sua democracia, ainda mais quando é dentro das bolhas da direita, tem mais poder, né? A opinião da direita sobre a direita, e eu acho que isso aqui é uma coisa relevante. Eu fiquei positivamente surpreso com a fala do Paulo Figueiredo. Me mandaram esse recorte. Eu falei, velho, gostei, viu? Gostei de ouvir isso. Escute só isso aqui. Ao post que fez o Space Liberdade e que outras pessoas que desconhecem. O Space Liberdade eu tô começando a achar que eles talvez tenham uma outra agenda. Eu sempre dou moral pra eles, publico as coisas dele, republico o post. Tô começando a desconfiar. O Paulo Figueiredo tá igual o Piu Piu, né? Tá o Frajola na frente dele. Eu acho que eu vi um gatinho. Mas ele vai subir no tom ao longo do vídeo. Se você tá começando a desconfiar, Paulo Figueiredo, eu te garanto, eles possuem uma outra agenda. Trago vídeo aqui pra eles com crédito, etc, etc. Mas tô começando a achar que talvez eles tenham uma outra agenda que eu ainda não decidi, ainda não apurei exatamente qual é. Mas eles são bem esquisitos. Fizeram um post como se isso fosse uma política americana que não tivesse nenhuma mudança. Uma política americana desde sei lá quando, 2008, 2011, sei lá quanto que eles disseram que é. Meus filhos, vocês só esqueceram de avisar o Marco Rubio. Só esqueceram de avisar o Marco Rubio. É óbvio que houve uma mudança. É óbvio que a mera censura de cidadãos americanos não era uma razão para cancelamento de visto. Tanto não era que existe um projeto, que é o No Censorship on Our Shores Act, que estava na Câmara dos Deputados e que agora perde até um pouco do objeto, porque já se tornou uma política do Departamento de Estado. Exatamente o mesmo efeito. Mas eu quero fazer feito esse parênteses. Não, eu não sei se Space Liberdade é MBL, não. Não sei quem tá por trás, não vou fazer aqui comentário leviano, mas cheirinho de outra agenda. Eu vou fazer um checklist com vocês. Vejam o trecho da nota. Em alguns casos... Quem tá por trás é o Kevin e a Samantha, né? Esse é o nome aí dos donos do perfil Space Liberdade. O governo estrangeiro tomar atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologias americanas, blá, blá, blá. Pense o seguinte, será que isso se encaixa, no caso do Brasil, atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologia americanas? Censura contra cidadãos residentes nos Estados Unidos. Sei lá, derrubar o meu canal de 1 milhão de inscritos, cancelar meu passaporte, bloquear minhas contas bancárias, colocar o Elon Musk no inquérito, talvez deter o Jason Miller, assessor direto do Trump, cidadão americano, ilegalmente por ter se encontrado com o presidente Bolsonaro. Aliás, nós temos aí o tweet do Jason Miller, não temos? Temos. Diz o Jason Miller. Ele compartilha o post do Marco Rubio e diz assim, compartilhe isso com a pessoa que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu vou começar. Olá, Alexandre. Ele talvez não saiba que o Alexandre excluiu a conta dele no X. Ficou feio. Se há alguma dúvida, é que eu acho que o pessoal do Space Liberdade, o Jason Miller não ouviu o pessoal do Space Liberdade. Deve estar equivocado o Jason Miller, quem tem razão é o pessoal do Space Liberdade. Eu acho que se havia alguma dúvida da mudança de paradigma, bom, e parece que o Gilmar Mendes estava errado sobre a possibilidade de retaliação, né? Aliás, essa política se aplica a familiares. Eu não sei se Viviane Bastos de Moraes continua com o visto dela também ou não, porque o Alexandre diz que não tem visto. O Alexandre fica dizendo, não, o Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Tá aí, né? A postagem que o Paulo Figueiredo se refere é essa daqui.
A imprensa anunciando, gente. A imprensa anunciando, a imprensa isso aqui. Aí o Space Liberdade vem pra fingir que não tem nada demais acontecendo. Aí começa a falar que a política de imigração dos Estados Unidos, em teoria, já proíbe a entrada. Então, já proíbe. Não tem nacionalização, né? Os Estados Unidos já possuem leis, né? Desde pelo menos os anos 90, né? E tem grandes marcos aí, 2000. Um marco importante foi a reforma de 2004. Então, desde então, essas regras são aplicadas pelos Estados Unidos. Eu preciso lembrar que é o Space Liberdade? Eu vou lembrar, porque vai que esse vídeo aqui chegou alguém que chegou aqui, sabe? Agora sim, meio perdido, como quem não quer nada. Tá fácil aqui de mostrar pra vocês quem é o Space Liberdade. Atlas Brasileiro de novembro. Só pra você entender de forma assim, em duas postagens que é o Space Liberdade. Vai aqui, ó. Tá proibido viajar. Cadê o Trump? Trump é direita brasileira. Aqui, ó. Tá proibido viajar. Só pra você entender que é o Space Liberdade. É esse perfil aqui, ó. Que nunca falou de comissões. Que na verdade é o seguinte, ele falou agora, né, em fevereiro, que comissões não servem de nada. 100% intergaláctico. Aí, no dia que Eduardo vai para os Estados Unidos, novembro, para acompanhar a eleição, que o pessoal começa a criticar Eduardo nas redes sociais, o Space Liberdade diz, ó, a Câmara vai funcionar amanhã, viu? Amanhã a Câmara funciona, viu? Com comissões em plenário começando às 9 horas da manhã, viu, Eduardo? Viu, Dudu? Bananinha, ô, seu fritador de hambúrguer. Você tá indo fritar hambúrguer no McDonald's? Lembra que amanhã tem que trabalhar, viu? 9 horas da manhã, viu? Aí o Space Liberdade depois volta urgente. Ele adora essa sirene. É o puro suco do clickbait. E o povo tá lá, ó, urgente. Eita, urgente! Deputado Luiz Felipe, o princeso, rejeita convite de comemoração dos republicanos. Segundo a assessoria, ele considera prioridade neste momento a agenda de comissões na Câmara e articulação política com a sua base. Qual é a base do princeso? É os súditos. Porque o princeso tem súdito, não tem base. Sabe assim, esse é o Space Liberdade. Esse é o Space Liberdade. Então, Paulo Figueiredo, se você tem dúvida, não tenha. Isso aqui é só um exemplo. Só um exemplo. Ao longo dos meses eu vou mostrando assim vários. É porque eu não fico pegando no pé todo dia. Então assim, né? Mas vamos voltar. Vamos voltar. Pra você ver a podridão da turma, né? Super conservadora, princípios e valores que prefere perder de pé. Aí o Renato posta. Gente, aqui, ó. Departamento de Estado. É um site oficial do governo americano. Notícia de ontem, 28 de maio. Anúncio de uma política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros que censuram americanos. Aí o Renato comenta, ó, é curioso ver como certos perfis da própria direita, seguidos por deputados que vivem atrás de uma foto com Bolsonaro, correram para desmerecer a nova medida anunciada pelos Estados Unidos contra operadores da censura. O governo americano soltou um comunicado claro com data, autoria e objetivo. Restringir o visto de quem persegue e silencia vozes, inclusive fora dos Estados Unidos. Mas para alguns, isso virou apenas mais do mesmo, como se fosse uma regra antiga, né, reempacotada. O alvo não é a medida, é quem deu visibilidade a ela. E nesse caso, é claro que o incômodo foi com Eduardo Bolsonaro, que está circulando bem, com agenda internacional própria, sem pedir licença a ninguém. Tem uma ala da direita que aceita qualquer coisa, menos ver o sobrenome Bolsonaro ganhando protagonismo de novo. Principalmente quando não é ela que está no controle da cena. Aí, pra vocês verem outros exemplos. Agora, ali adora ser, tudo tem sirene. Tudo tem que ter a sirene. Eduardo Bolsonaro comemora que Marco Rubio anunciou que vai tirar o visto dos violadores de liberdade de expressão. Aí a Pam pergunta, é só o Eduardo? É só o Eduardo que tem que comemorar? Pelo amor de Deus. É cada chamadinha para subverter a opinião das pessoas que é digno de pena. Aí se tu acha, mas será? Porque, né? Tá o Renato, a Pamela, tá o Paulo Figueiredo. Pobre coitado dos presos de liberdade, né? Tá apanhando de todo mundo. Eles não fazem nada. Aí eu cliquei nos comentários que a Pamela recebeu. Os comentários que aparecem, né? Eu botei aqui em sequência. Botei aqui os comentários em sequência. Eu só peguei aqui a parte de baixo que aparece o número de curtida, sabe? Porque não interessa.
Eu percebi isso esses dias. É cada chamada porcaria, né? PQP. Sandra Regina, já dei bloco nesse Space há muito tempo. Kelvia. Eles viraram puxadinho do Nicolas e do Novo. Marília. Qual é desse News Liberdade, hein? O Vinícius. Essa página eu parei de seguir faz algum tempo. O Direito Insider. Sirene urgente. É a tônica do Space Liberdade. Já está ficando ridículo. Muita gente já está percebendo isso. Aí a Fernanda comenta, ó, se fosse o Nicolas, a chamada seria idolatrando. Aí a Márcia comenta, até o Paulo Figueiredo já se ligou na malícia deles. Se você olharem quem são os, no plural, deputados que o Space Liberdade adora, Ave Maria. Dá pra fazer uma mina de ouro com a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, eu fico feliz que o povo vem percebendo. Eu fico feliz que o povo vem percebendo o que segue acontecendo, né? O silêncio ensurdecedor de algumas vozes diante aí de acontecimentos no Brasil. Nos últimos dias, gente tá acontecendo. E eu fico assim, pensando, o povo não deve ter filho, deve ser gente sem filho. Ou gente que não tem amor pelo próprio pai, pela própria mãe. Porque, gente, olha só. Tu acha que Eduardo Bolsonaro é burro o suficiente? Assim, tu pode falar, não, que Eduardo Bolsonaro é burro. Mas tu acha que ele é burro o suficiente pra achar essa movimentação que ele tá fazendo, que ele vem fazendo há meses, não iria, inclusive, não melhorar, mas trazer ainda mais problemas pro pai dele? Tu acha que Bolsonaro também não sabe disso? Aí os caras apontam o dedo pro Eduardo, falam que o Eduardo é um burro, é um imbecil. Que no final do dia ele só tá atrapalhando o próprio pai. Aí ontem eu tava passando no Twitter, eu vi o Fábio Van Garten compartilhando essa postagem da Flávia Ferronato, que ela fala assim, ó. O Eduardo Bolsonaro sabe que as maiores vítimas da resposta do ministro vai ser ele, seu pai e sua família. E mesmo assim, está lutando incansavelmente pela liberdade de expressão de todos os brasileiros. Se você não entendeu o tamanho disso, é porque você não entendeu nada. Vocês realmente acham que o Eduardo é burro o suficiente, é um tapado, e que não tem ninguém ao redor dele pra falar, olha, Eduardo, na hora que vir, porque sempre vai ter uma reação, o principal vai ser você e sua família. Tu acha que ele realmente não sabe? Aí ele tá fazendo pelo quê? Pelo clickbait. Pra aparecer, ganhar like e curtida. Tu realmente acha isso? Tu realmente acha isso? Tu tem que aprender a raciocinar um pouquinho, né? São coisas que acontecem. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Rapaz, olha, desde que eu acompanho o Bolsonaro. Eu acompanho, eu digo assim, que eu realmente acompanho, de ver as coisas que tá acontecendo. Lá pra 2015. É um padrão. É coisa assim de a cada 2 meses ele tem que provar que ele é bem intencionado. Desde lá de trás. Quantas vezes lá em 2017, quem que acompanha a época deve lembrar, ai que Bolsonaro é isso, ai que Bolsonaro é aquilo outro, ai que Bolsonaro é estatista, ai que Bolsonaro talvez não vai resolver os problemas, não sei, ai aquilo, porque talvez nesse momento o Amoedo seja o melhor. Aí ele tem que mostrar que não, cara. Não, talvez assim, até o Mourão, o pessoal colocar, você falar, meu Deus do céu, velho, como é que o pessoal não pode só assim? Fala, irmão, olha só, é esse, e acabou. Aí começa o governo, a cada momento, o cara tem que provar quem ele é. Aí eu achava, na minha inocência, que depois da reunião ministerial, aquela que vazou, eu falei, pronto, agora o pessoal nunca mais vai duvidar de Bolsonaro, porque era uma reunião privada, que ninguém saberia o que viria, né, a público, e aí você viu Bolsonaro por trás das cortinas. O homem que ele é por trás das cortinas. E tiveram vários episódios desses. E você vê, cara, por trás das cortinas, ele é a mesma pessoa de frente das câmeras. Ele não muda. É isso daí mesmo. Mas ele tem que provar de novo. Ele tem que provar que ele é bem intencionado. Ele tem que provar que ele não está protegendo a família dele. Que é fissurado pelo poder. Que ele não tá atrapalhando o Brasil. Todo mês, 2 meses, ele tem que provar de novo. Ele tem que provar. Ele é o único que precisa provar.
Os governadores democráticos não, eles são democratas. Aí você vê, né? Escárnio. Em vez de cassação, Câmara aprova homenagem a Eduardo Bolsonaro por conspiração nos Estados Unidos. O que é que a revista Fórum está se referindo? A moção movida pelo Felipe Barros na Credem. Tem um peso. No debate público existe um peso quando uma moção, algo assim institucional. Aí cadê? Gente, cadê o Ricardo Salles para perder de pé? Salles, faça alguma coisa. Você nem está fazendo live esses tempos. A gente tem que cobrar, gente, porque diante do caos que está acontecendo, o que é que essas pessoas estão fazendo? As pessoas que estão tentando movimentar, sabe, que seja uma palha, são as pessoas que estão aí apanhando, mas há anos, há anos, há anos. Quem que estava apanhando na eleição municipal? Eduardo. Porque tava contra o farsante, o farsal. Aí agora, no início do ano também, é o tempo todo. E a turminha dos princípios e valores, cadê eles? Cadê? Que se é pra fazer um vídeo lacrador. Saindo aí um pouco disso daí, a gente já volta a falar de outras confusões. Tá tudo isso aí acontecendo. Aí temos o silêncio também do mercado. A Renato comenta assim, ó, o fato de se cogitar uma possível sanção, não contra algo periférico, mas contra alguém no centro da engrenagem institucional, já deveria bastar para que bancos reavaliassem o risco. Quando figuras-chave começam a ser tratadas lá fora como exceções, a percepção muda. E quando a percepção muda, o risco se antecipa, mesmo que nada tenha sido formalizado. Ainda assim, o mercado escolhe o silêncio. Não por falta de informação, mas porque admitir o problema seria aceitar o tamanho da instabilidade. E como sempre, o capital espera em silêncio, até decidir que é hora de sair. E realmente não é por falta de informação. Financial Times, a bíblia do mercado. Aspas, na tradução aí do Ivan Kleber. O governo dos Estados Unidos está cada vez mais simpático aos argumentos da família Bolsonaro e dos conservadores brasileiros de que Bolsonaro, aliado de Trump, é vítima de perseguição política e que a liberdade de expressão no Brasil está ameaçada. Diz o Financial Times ao repercutir a tentativa do governo brasileiro de impedir a administração Trump de aplicar sanções no ministro. E o mercado está em silêncio. Aí veio a DW ontem. A foto de capa dessa matéria é ele. Ele. Aquele mesmo. É ele lá. Matéria sobre ele. Situação da democracia no Brasil é preocupante. A degradação da democracia avança na América Latina e o mais afetado é o Brasil. Primeira boa notícia. A América Latina continua sendo, depois da Europa e da América do Norte, a região com maior número de democracias. O Uruguai está em 15º, ao lado do Canadá e do Japão. Costa Rica ocupa a 18ª posição, frente de países como França e Itália. O Chile está no mesmo nível que a Bélgica e o Brasil. Mas esses já são os poucos destaques no quadro geral bastante sombrio do mais recente Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit, EIU, a divisão de pesquisa e análise da revista The Economist. O estado da democracia piorou pela 9ª vez consecutiva desde 2016. Em apenas 5 dos 24 países avaliados na região da América Latina e do Caribe, a situação da democracia melhorou e nos outros 17, os indicadores democráticos continuam a piorar. Em toda a América Latina, mais da metade das pessoas vive em democracias imperfeitas ou sob regimes autoritários. Como o Estadão utilizou o termo, né? Uma democracia bastarda. Em especial, o Brasil apresentou uma evolução decepcionante. A maior democracia da região caiu 6 posições no índice mais recente e ocupa a 57ª posição entre a Namíbia e a Índia. Essa é a queda mais acentuada em toda a região. Que coisa, né? Crítica à justiça. O departamento da The Economist critica sobretudo a justiça brasileira, em especial a briga entre o Supremo e o Twitter. Em agosto de 2024, a Corte Suprema Brasileira ordenou o bloqueio temporário da rede porque ela havia se negado a bloquear contas que supostamente estavam espalhando conteúdo antidemocrático. Por causa disso,
O Supremo mandou bloquear o Twitter por 2 meses em meio a uma campanha eleitoral. Aspas, algo assim nunca havia acontecido numa democracia desse tamanho, afirma a turma da The Economist. Todos aqueles que saúdam as medidas adotadas pelo ministro deveriam tentar imaginar como seria se um ministro radical de direita ou conservador religioso tivesse o poder que o ministro tem. A DW é 100% globalista. Esse portal é 100% globalista. Não é um texto de direita não, viu? Ele tá citando The Economist como padrão. E você vê que como ele é um radical de direita, conservador religioso. Diante dos atuais acontecimentos na região, não se pode esperar nada de bom para o Brasil. Em outros países, como México, Equador e, sobretudo, El Salvador, o que se vê é que os eleitores estão dispostos a descartar princípios do Estado de Direito em favor de mais segurança pública. A população quer ordem, progresso e, sobretudo, segurança. Ao mesmo tempo, cresce a desconfiança em relação a partidos políticos, parlamentos e instituições. Como essas instituições não parecem estar em condições de resolver os problemas mais urgentes da população, medidas autoritárias têm cada vez mais apelo popular. Temo que isso também valha para o Brasil. A segurança pública falha há décadas, e há décadas a maior preocupação da maioria dos brasileiros. Mas quem conhece as propostas do governo ou da oposição para enfrentar esse problema? Olha que da oposição o povo conhece, viu, jornalista? O anseio por soluções autoritárias ainda é limitado no Brasil, mas e se na próxima eleição presidencial aparecerem candidatos propondo medidas na linha dura ao estilo do Bukele? Temo que eles teriam boas chances. Aí, sobre a questão do Bukele, o ministro Gilmar Mendes falou nos últimos dias, ele alfineta inspiração de líderes da direita brasileira em ações de Bukele. Ele não citou nomes, mas afirmou que a gente querendo se inspirar em Bukele. E que essa postura não pode ser aplicada no Brasil. Isso não faz sentido. Pelo menos, isso não cabe na Constituição de 88. É uma violência policial que ultrapassa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Gilmar Mendes também fez um apelo para que os direitos humanos sejam levados em consideração no debate da segurança pública. Tenta explicar isso aí pro povo, né? Tenta explicar isso. O povo brasileiro tá de um jeito que, meu amigo, o povo brasileiro tá revoltadíssimo. Mas fazer o quê, né? Aí, olha que curioso. Vamos aqui uma pequena sequência. Eu vou falar isso aqui, a outra. Aí na terceira coisa a gente comenta. Primeiro ato. O que Romeu Zema foi fazer em El Salvador, o país de Bukele? Zema desembarcou nesta terça no país para uma série de encontros sobre segurança pública. Aí o Rafael disse, El Salvador é o novo pastel com caldo de cana no mercado central. Todo político vai. Só não falam a verdade. Sem apoio maciço do Congresso e sinal verde do Judiciário, absolutamente nada muda na segurança com a vontade do presidente. Zero. Assim, em termos substanciais, muda. Mas não vai mudar isso tudo. Segundo ato. Eu postei uma notícia, né? Para rebater o Zema. Zema corta recursos e Polícia Civil de Minas adota economia de combustível para viaturas. Aí eu boto. Zema disse que vai ser o Bukele brasileiro. Sou idiota que acredita. Como é que tu vai ser o Bukele, linha dura, para combater o crime se tu tá cortando o recurso da polícia? Não tem combustível, pô. O órgão estabeleceu o limite de quantas vezes veículos podem ser abastecidos por mês e definiu prioridade para o uso de rotas com postos próprios do Estado. A corporação disse que o abastecimento das viaturas ocorre de forma regular e sem interrupções, interromper investigações. Aí eu postei isso e um perfil chamado Médicos pela Liberdade, lembrando que Zema fechou o Estado durante o Fica em Casa. Bicho, que bem faz bater em Zema. A opção era deixar o Pimentel lá para quebrar o Estado de vez ou deixar o Calil entrar. Votei nele e votaria de novo amanhã se precisasse. Aí agora o terceiro ato, pra gente comentar sobre o assunto. Eu resolvi fazer um exemplo.
Eu transformei a matéria, né? Você vê, por jornalista fictício. Matéria fake. Matéria fake do Estadão Vermelho. Governador esquerdeiro corta recursos e Polícia Civil de Estado fictício adota economia de combustível para as viaturas. Aí no mundo fictício eu digo, esquerdeiro disse que vai ser o Stalin brasileiro. Só idiota acredita. Aí no mundo fictício um perfil chamado supercomunista da censura veio falar comigo. Bicho, que bem faz bater no esquerdeiro, hein? A opção era deixar o Bozo pra quebrar o Estado de vez? Ou deixar o Olavo de Carvalho entrar? Votei nele e votaria de novo amanhã se precisasse. Tu consegue entender? Tu consegue entender a hipocrisia? Se fosse um governador de esquerda, tava todo mundo jogando pedra. Mas porque o Zema acelera, aí não pode. Gente, o que tem a ver você criticar uma coisa objetiva com o fato que em 2018 era o Zema, o Calil? Amigão, na eleição é o mundo real. A eleição tem Zema e o Calil. Vote no Zema, pronto. Isso vai tornar o Zema incriticável? E o curioso, qual é até do perfil do Médico da Liberdade? Ah, mano, na boa, velho. Na hora de falar de Bolsonaro, na hora de falar de princípios e valores, tu joga pedra, tu vem botar a bola no chão e dá o teu pitaco. Agora, na hora que fala do Zema, tu vem, não pode, pelo amor de Deus, pô. Sabe, tá feio o que tá se tornando a direita no Brasil. Tá um negócio feio. Não saber separar uma eleição que o mundo real te impõe 2 nomes, é A ou B. Ah, eu não gosto. Aí é tipo a turma da MBL. É Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro não é perfeito, todo mundo sabe. Mas Lula e Bolsonaro, cara, tu tem que votar em alguém. É tipo isso aqui, ai, eu votei nele e vou votar de novo. Sim, tu vota nele aí 500 vezes se tu quiser. Mas nem por isso tu vai poder reclamar. Assim, são coisas que vão acontecendo assim no dia a dia. E eu acho que isso daqui, né, nós todos temos um certo poder. Porque aqui é um embate de ideias, é um embate que acontece no dia a dia. Sabe, são coisas que vão crescendo, que vão acontecendo, que vão tomando forma. E isso daqui, né, gera aquele substrato que no final do dia vai, sei lá, impulsionar ou enfraquecer determinadas lideranças, dar um direcionamento a um determinado movimento. Assim, o que é que a direita está se formando? Onde que a direita brasileira quer chegar? Bolsonaro não só pode, mas nós temos que cobrá-lo. Obrigação. Eu sou criticado por passar pano pra Bolsonaro. Agora eu não posso fazer a mesma coisa. Assim, a turma que cobra que eu faça críticas duras a Bolsonaro, cobra o meu silêncio em relação ao Romeu Zema. Em relação ao Caiado, em relação ao Tarcísio também. Assim, pelo amor de Deus, gente. Não vamos ser hipócritas, não vamos ser igual petista. Se fosse de esquerda, tava todo mundo jogando pedra. Vamos parar de hipocrisia. Se fosse de esquerda, tava todo mundo jogando pedra. Aí, entrando no assunto que eu acho que é relevante. Ontem eu vi esse RT do Grilo. Eu vi o RT do Grilo na thread. Acho que tinha 3 curtidas. Eu falei, eu nem vou dar RT. Não por nada. Acho que, assim, agora de manhã eu vou dar RT. Porque como tava ontem a discussão sobre Eduardo e tudo mais, eu falei, não, deixa o pessoal discutindo aquele Eduardo Bolsonaro e tudo mais, pra não misturar assunto. Mas eu vi o Grilo compartilhar essa thread aqui. Eu falei, cara, gostei da thread do Jordan. Gostei, tanto tá aqui no vídeo, né? Ele botou aquela foto ali. Essa foto é épica, viu? Fala o que for. Você põe, irmão, faz igual. Só isso. Faz igual. Essa foto aí entra pra história do Brasil. Pode falar o que for. Pode falar, irmão, faz igual. Pode falar que é o ângulo. Faz igual ao homem lá. O homem é brabo demais. Mas enfim, né? O Grilo comenta assim, ó. Na verdade, vou começar ali pelo Jordan. O bolsonarismo está prestes a romper com os liberais. Isso pode ser a maior verdade política desde 2018. O que vem por aí é mais do que uma crise. É o nascimento de um projeto hegemônico de poder popular. Eu já leio o que ele disse. Aí o Grilo fala o seguinte, né? Mas eles vão tentar se passar por bolsonaristas até o último minuto. Irão mentir, tentar empurrar o lixo para debaixo do tapete e se fingir de loucos.
para tentar abocanhar o máximo de desavisados. Mas enfim, né? O que o Jordan fala? O que vem por aí mais do que uma crise? É o nascimento de um projeto hegemônico de poder. Siga o fio. Qual é a tese do Jordan? Eu achei bem interessante. Os liberais acham que ainda mandam na direita, mas eles têm menos de 10% do eleitorado e vivem de mídia, think tank e tweet. Tem dinheiro, tem estrutura. Enquanto isso, o bolsonarismo tem 30 a 40% de base popular real. Quem precisa de quem? Quem precisa de quem? Os liberais desprezam Bolsonaro, mas querem um voto bolsonarista. Querem que a base cale a boca e vote no candidato certo, mesmo depois de xingar, excluir, sabotar e humilhar. Isso tem nome: relação tóxica. E tá perto de acabar. A base bolsonarista começa a despertar. Por que dar voto a quem nos odeia? Por que seguir quem nos trata como peso morto? Esse sentimento pode levar a um rompimento. E nesse rompimento, só quem perde são os liberais. O bolsonarismo só tem uma fraqueza hoje: a economia. A pauta moral, segurança, soberania e anticorrupção são fortes. Mas o discurso econômico ainda é refém de um liberalismo elitista e impopular. No momento em que o bolsonarismo, é o que ele coloca, romper com o liberalismo, abandonar a cartilha do Guedes e adotar uma agenda de economia nacional popular, ele se torna hegemônico. E eu acho que ele fala com economia nacional popular, eu acho que é seguir uma tendência do que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos. Esse novo discurso vai unir o núcleo duro, que já é o bolsonarismo, de 30% a 40%, metade ou mais do eleitorado pragmático. E o que seria, na visão do Jordan, esse eleitorado pragmático? Gente que só liga para emprego, segurança e comida na mesa. E que odeia político, de centro civilizado engomadinho. O liberalismo não entende o Brasil profundo. Acha que o povo quer reformas estruturais, quando o que o povo quer é dinheiro no bolso, bandido preso, comida barata e o Brasil respeitado. Ordem, respeito em casa, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, tios, na escola, no ambiente de trabalho, a sua religião. Comida barata, fala a verdade, Eita, comer é bom demais. Bandido preso. Eu acho que o povo quer até mais do que bandido preso. Acho que o povo quer um pouco mais. Mas se tiver que ficar preso mesmo, já tem um bom caminho. E dinheiro no bolso, É isso. Essa verdade transforma o bolsonarismo de movimento reativo em projeto de poder majoritário. Algo mais próximo ao peronismo argentino, mas com traço brasileiro. Conservador nos valores, nacionalista na economia, popular de verdade. O liberal que hoje xinga o Bolsonaro e tenta empurrar o Tarcísio, Zema, etc., ele vai perceber tarde demais que sem a base conservadora não se vence eleição nenhuma no Brasil. Bolsonaro não é passado, é o divisor. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Fala aí. Tu aí, que é gado como eu. Se o Bolsonaro falar, é aquele. É aquele. É o quê? Eu vou fazer campanha pra qualquer um que o Bolsonaro apontar. Fazer o que eu vou fazer? Eu vou reclamar até o dia. No dia que o Bolsonaro falar, eu não critico mais, é isso aí. Porque eu acredito no homem. O homem é o divisor de águas. Eu só preciso ver quem odeia Bolsonaro pra eu saber que é ele. É ele. Só preciso ver quem o odeia. Quem tá contra ele. Pra eu saber que ele tá no caminho certo. Quando a direita popular perceber seu poder real e parar de pedir permissão para a elite liberal, acabou o jogo. A hegemonia é bem. E quem tratou o povo como voto burro vai ficar falando sozinho e auditório vazio. Essa percepção não é só do Jordan. A Tsuki tinha postado um recorte dias atrás desse cidadão aqui, que é o eleitor do Ciro Gomes, assumidamente de esquerda, onde ele comenta sobre as bolhas da direita e sobre a hegemonia do bolsonarismo, que é exatamente a tese ali do Jordan. Você vê aqui, Seu Frederico Crepe. Existe um outro elemento que é crucial para esse movimento. E aqui eu falo da hegemonia bolsonarista na direita. E embora falem um discurso relativamente parecido, na minha opinião, existe uma diferença entre o MBL e o bolsonarismo. O MBL, de fato, rompeu com o bolsonarismo, especialmente durante o governo Bolsonaro. Então você encontra discursos do MBL que são antagônicos e são frontais ali em relação ao bolsonarismo. Então você vai ver críticas ao bolsonarismo ali. Esse rompimento ele se tornou mais evidente naquele momento que o Sérgio Moro deixou o governo, acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. E a partir dali também você tem uma intensificação da questão da pandemia. O MBL passou a adotar um discurso mais forte de oposição, tentando se reposicionar ali no espectro da direita liberal como uma força distinta do bolsonarismo. Inclusive o MBL dividiu o palanque com forças de esquerda contra o Bolsonaro na campanha pelo impeachment. Só que, apesar dessa ruptura, o que aconteceu
foi que o bolsonarismo ele conseguiu hegemonizar completamente a direita no Brasil. E aí ele se tornou a principal referência dessa direita, o ponto de convergência para quase todos os setores da direita, e isso inclui até mesmo aqueles que em algum momento se afastaram dele. O exemplo mais simbólico disso é o do próprio Sérgio Moro. Mesmo depois de sair do governo, fazendo acusações graves, ele acabou voltando para o campo bolsonarista. Isso mostra o nível de força do controle ali que o bolsonarismo exerceu e ainda exerce sobre a direita brasileira, deixando pouco espaço para qualquer projeto alternativo, inclusive o do MBL. E essa ruptura com o bolsonarismo acabou gerando uma consequência muito clara. O MBL ele perdeu uma parcela significativa ali da simpatia que tinha dentro de um público de direita, especialmente entre esses setores aí mais bolsonaristas, e eles passaram a operar num campo muito mais restrito, com um público muito menor, e isso teve impacto direto na capacidade de projeção política. Um exemplo evidente disso foi a votação do Kim Kataguiri. Se a gente compara a eleição de 2022 com a de 2018, a queda é expressiva. Em 2018, ele surfou na onda da nova direita, do lavajatismo, do antipetismo, e em 2022, já com o MBL rompido com o Bolsonaro, o capital político dele foi bem menor. Isso revela como que o MBL ficou encurralado. De um lado, ele ficou sem espaço no bolsonarismo, de outro, com a dificuldade muito grande de construir uma base sólida própria ali dentro da direita. A missão que eles tentam agora é justamente essa, formar um novo público, disputar a hegemonia da direita com o bolsonarismo. Só que isso é uma tarefa muito difícil. O bolsonarismo ainda tem uma base extremamente mobilizada, ideologicamente engajada, sustentada ali numa máquina de comunicação muito mais potente. E aí a gente começa a entender melhor o cenário quando junta todos esses fatores. Pois é, né? Coisa é muito mais organizada. O bolsonarismo tem a faca e o queijo na mão, né? Vamos botar assim. Tem a faca e o queijo na mão. E na hora que falar é isso e acabou. Só tem que organizar um meio de campo. Tem que pedir permissão pra ninguém. Não tem que pedir permissão pra ninguém. Aí o Mafinha fala assim, ó. Tem uma galera que trata a gente no bolsonarismo como se fôssemos raparigas. Eles querem que a gente dê nossos votos pra eles, mesmo sendo perseguidos, esmagados, caçados, feito bicho. Querem que a gente vote em que eles mandam e ainda baixa a cabeça quando vem nos xingar e ofender. É inacreditável. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se quiser meu voto, vai ter que me levar pra jantar, me dar um beijo, me trazer flores, vai ter que me conquistar com muito amor. Pode mudar esse comportamento arrogante aí, porque agora eu sou a menina mais bonita da festa. Somos a maioria desse país. Nós somos a maioria desse país. Em qualquer aspecto que você olhar, a gente é a maioria. Seja da maioria engajada. A gente tem só o poder econômico, o poder real na nossa mão, mas, gente, em termos de números... Ninguém nos para. Não é pra ninguém chegar nem perto. O Toque escreveu isso daqui, que eu também... eu concordo demais. O Brasil não precisa de um nome técnico, pacificador, gestor ou qualquer blá 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 para a presidência de 2026. O país precisa de um presidente que arque com o custo político de levar adiante a reconstrução nacional. E eu explico. O Brasil está com suas instituições, diplomacia, segurança pública, infraestrutura e sistema de produção destruídos. Para reconstruir esses setores, é necessário enfrentar lobbies, grupos patrimonialistas e outras forças semelhantes. Quem entre os presidenciáveis demonstrou colocar a reconstrução nacional acima de seus próprios interesses? Quem entre eles ainda não deu demonstrações públicas de proximidade com grandes bancos, com lobbies, com as oligarquias? Não se iludam. Apenas Bolsonaro está disposto a lidar com o custo político da reconstrução nacional. Ou os prudentes sofisticados vão mexer com os oligarcas em nome da reconstrução nacional. Tu consegue ver? A turma brigando, indo pra cima. Bolsonaro com toda a boa vontade. Nossa Senhora! Como teve coisa que foi difícil. Não imagina os outros. Imagina o restante. Se com a boa vontade de Bolsonaro já tá dando trabalho. Assim, eu não tenho nenhuma esperança de ter uma pessoa realmente assim combativa pra valer, se não for o Jair. Eu não tenho nenhuma esperança. Mas zero. Ontem me perguntaram na live lá se eu achava que Bolsonaro tinha chance de ficar elegível. E eu falei assim, ó, de coração, sendo muito honesto, no momento atual, eu acho quase zero a chance de Bolsonaro ficar elegível, e não por causa do judiciário. Porque o judiciário, pra mim, tá precificado. Eu falei isso. Todo mundo sabe qual é a posição do judiciário. O judiciário, ele com certeza vai fazer uma força para Bolsonaro continuar inelegível. Só que quando você é do lado de Bolsonaro, as forças que deveriam fazer pressão para ele ficar elegível... Quem? Na boa, quem?
Nem os políticos, pô, que se elegeram. Nem os políticos se elegeram por causa de Bolsonaro. Tô falando que é por ele. Sabe? Fazendo pressão real. Rodando o Brasil aí, usando suas bases pra movimentar o meio de campo. A turma tá pelas costas o tempo inteiro. E o idiota do Bolsonaro tá aí. Aí promove um, promove outro. Luta lá pela pauta da anistia. Vai voltar agora a rodar o Brasil para ajudar, né, a montar base de verdade, eleger deputado estadual, eleger deputado federal, que não tem nada a ver com ele. Nada a ver. Tá lá, não, porque ele quer, né? Tá aí, tá deixando um legado pro país. Tá deixando um legado pro país, um miserável do Bolsonaro. Ai. Olha, na boa, tu não vai ficar com raiva de mim, não. Porque o mainstream inteiro é só porrada. Eu tenho de... Assim, não pode ter só porrada. Tem que ter alguém assim que fala, não, velho, peraí, tem que dar uma passada de pano também. É? Pelo amor de Deus, o mainstream inteiro aí não fala, não dá um ai. Então eu vou compensar. Vou compensar o lado do Jair. Esse aqui tem uma coisa interessante na análise do Rui. Eu nem vou dar play no vídeo inteiro. Mas ele fala uma coisa sobre o Lula. O Lula que... A Tsuka nem colocou ali nesse pequeno texto dela, que pra minha parte talvez mais importante do que o Rui falou. Nós falamos desde o começo, precisa mobilizar o povo. Não precisava fazer uma mobilização para quebrar tudo, não é isso. Nós falamos, precisa manter a pressão popular, chamar atos e tal, e estimulando esse negócio. O Lula não quis. Ele inclusive pronunciou a famosa frase, toda vez que eu fui para a esquerda eu me dei mal, né? Agora ele está, como se diz, em palpos de aranha, né? Nós estamos 14 meses da eleição. 14 meses da eleição. Eu não vejo que o governo tenha condições de mudar de rota, nem no sentido de mudar de rota à esquerda, nem no sentido de mudar de rota tomando medidas paliativas para minorar o desastre em que ele está colocado. É um desastre atrás do outro, vamos falar que é verdade. Quando o PT foi atrás do Bolsonaro, babando de sangue do Bolsonaro, eles pensavam que eles estavam resolvendo o problema eleitoral do Lula. O que nós estamos vendo agora é que eles estavam resolvendo o problema eleitoral da turma do meio, digamos assim, né? Nem Lula nem Bolsonaro. O projeto das fake news previa, em alguns casos, pena de prisão. Porque no Brasil, praticamente tudo agora prevê pena de prisão. Como é que você vê a declaração da Janja? E a reação, né? Vou deixar só aqui. Esse vídeo tem 5 minutos. Qualquer coisa eu comento amanhã o restante dele. Olha o que ele diz. O Lula e o PT com sua sanha, sangue indo para trás do Bolsonaro. O que é que Lula fez? Lula criou a condição perfeita para devolver o Brasil na mão do sistema. Porque Lula não tem popularidade nenhuma. Os caras empurraram o Lula só porque era contra Bolsonaro. O Lula tirou o Bolsonaro. Qual a necessidade agora do Lula pro sistema? Qual a necessidade do Lula pro sistema se Bolsonaro tá inelegível? Então, assim, o ódio dos petistas, a única coisa que o ódio petista conseguiu gerar foi um fortalecimento do centro democrático, do tucanato, né, dos nossos antigos tucanos, da social-democracia, né, do teatro da tesoura, só isso. O caos atual é graças ao Lula. Assim, Lula, parabéns, cara, parabéns. Tu entrou pra história como presidente que enriqueceu os bancos e agora caminha pra tentar devolver o poder pros banqueiros brasileiros. Sério, Lula foi a pior coisa que já passou pela política brasileira. Lula é a pior coisa que já passou. É pior do que a Dilma, porque a Dilma é a cria do Lula. Lula foi a pior coisa que já passou pela política brasileira. Incrível o rastro de destruição que esse cara deixou. E o povo, não, o Lula, eu vou votar no Lula, vou fazer o L, que eu sou louco. L de louco. Sem brincadeira, gente. Aqui não é crítica, é uma constatação. O Lula é a pior coisa que já aconteceu na história do Brasil. Na história do Brasil, assim, não tem nada que foi tão avassalador pro país, pra política, pros próprios sindicatos, pra esquerda. O Lula conseguiu criminalizar tudo. Todo mundo agora se odeia. O Lula conseguiu rachar a sociedade e dar o poder, né, num microcosmo ali da Globo, com os bilionários da Faria Lima, que manda e desmanda no Brasil. Enfim, tem umas coisas pra comentar também de eleição e tudo mais. Mas acho que já dá o suficiente. Já nem sabia que dava tempo de comentar sobre o Lula. Não deu nem tempo de terminar a primeira parte. Mas é isso, né? Você vê o que acontece lá fora, você traz pra cá, você vê como uma turma reage, como é que a turma repercute.
O pessoal aí tentando desmerecer Eduardo. Ah, Eduardo não fez. A própria imprensa. A imprensa tentando esvaziar o papel do Eduardo Bolsonaro, sabe? Porque a imprensa sabe, que é como o cara da DW tava falando, que o brasileiro hoje tá revoltado. O Brasil não aguenta mais. Aí o brasileiro vê um louco furioso igual o Eduardo Bolsonaro e fala, eu quero um louco furioso aí mesmo. Eu gostei. Vai lá, Eduardo. Vá, só de pirraça eu vou te apoiar. Fala a verdade se o povo não tá pé da vida com tudo que tá acontecendo. Tu vai no supermercado, tu volta no supermercado como? Tu volta revoltado. Não me diz que tu volta normal pra casa, não. Tu até pode voltar pensando que tu vai comer... Sempre que tu vai no supermercado, deve comprar uma besteirinha, né? Por dia que tu foi. Ainda mais se tu foi fazer compra com fome. Não faça isso. Dica. Vá no supermercado de barriga cheia. Porque com fome, tu vai querer comprar toda aquela guloseima. Aprendi isso na vida. Vá de barriga cheia. Nunca vá com fome no supermercado. Aí tu volta revoltado com os preços das coisas, tu volta sem saber. Eu tava ontem lá na live, o cara perguntou, ô, velho, tu não tem medo de ser assaltado aí não? No meio da rua? Tu não tem medo não? Eu falei, pô, não tenho não, acho que o povo que tem medo de mim aqui, onde eu tô andando. Gente, o Brasil não era assim, gente. Poxa, eu não sou tão velho assim não, vocês veem pra mim, eu não sou também tão novo. Mas eu sou da segunda maior cidade da Bahia. Me respeita a minha cidade. Feira de Santana tem acho que as 25 maiores do país. Não é uma roça não. Eu pude brincar na rua. Com 12 anos, eu podia rodar minha cidade. Fui assaltado? Fui 2 vezes. Mas ainda podia rodar. Hoje em dia, eu duvido que meu pai e minha mãe ia deixar eu sair de casa. O que é que aconteceu com esse país? Foi o PT. O Lula destruiu esse país. Aí fica aí o nojinho. Ai, o Bolsonaro, o frouxo, o vagabundo. Rapaz, mas que ingratidão que esse povo tem, viu? Rapaz, não tem nada que esses caras façam aí que vai conseguir agradar a... Sei, acho que já falei demais, já tô me repetindo já. Já tô me repetindo. Enfim. Acho que hoje sai lá no Quinto Elemento o papo que a gente teve com o Aldo Rebelo. Dá uma assistida lá. E se quiser me acompanhar mais nas outras redes, segue lá no canal secundário. Eu sempre normalmente faço uma live de noite, umas 7 da noite, mais ou menos. Sempre não, né? Umas 2, 3 vezes por semana. E aí eu fico lá interagindo com o chat e a gente fala lá algumas coisas a mais, né? Algumas fofoquinhas, umas tretas que eu evito trazer aqui. Mas enfim. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, como eu sempre digo, né? Está mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. O Atlas, não nem precisa falar, você já conhece o Atlas aí de perto. Obrigado aí quem apoia esse projeto. Dia 15 agora saiu de abril. 28º, nossa senhora, estamos terminando. Mais 20, depois aí eu não sei. Até 48 eu garanto. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!